A primeira dessas linhas, ou a primeira dessas coisas que o 5G vai nos trazer, a gente já falou aqui. Solidez na comunicação, velocidade na comunicação, segurança na comunicação. A segunda das coisas é a chamada internet das coisas, que você pode procurar na internet pelo termo IoT, em inglês, Internet of Things. O que é isso? Quanto maior a nossa capacidade de transmissão de dados, maior a capacidade de se desenvolver determinados tipos de aparelhos que efetivamente melhorem a vida das pessoas. Tá? Essas coisas todas estarão conectadas em rede. E essa rede vai fazer alguns milagres acontecerem que eu vou comentar com vocês a partir de agora. Em alguns países, por exemplo, alguns megamilionários já têm à disposição aí determinados tipos de aparelhos que monitoram a sua frequência cardíaca, seu nível de oxigenação sanguínea, sua pressão, efetivamente o seu nível de oxigenação e algumas outras coisinhas, né, que são monitoradas em tempo real por empresas de medicina. Então é como se você estivesse full time o tempo inteiro com um médico ao seu lado lhe avaliando em todas as situações. Isso tem uma importância, né? Porque, veja, a sua saúde em algumas situações vai estar extremamente protegida. Porque uma equipe de médicos, ou efetivamente alguns médicos, vão estar ali observando se você vai ter um derrame, se você está propenso a ter um ataque cardíaco. E tendo esse ataque cardíaco, imediatamente esses devices, né, esses aparelhos, fariam então a localização de onde você está, a chamada para os serviços de emergência, e portanto tem toda uma utilização nisso no campo da saúde, que os países de primeiro mundo, a gente chama de primeiro mundo, mas essa interpretação está errada, os países desenvolvidos estão utilizando. Além disso, tem, no mesmo sentido, uma série de aparelhos hoje que são utilizados tanto na Alemanha quanto na Inglaterra, nos Estados Unidos, com relação à segurança. Esses mesmos aparelhos que monitoram todas as frequências no seu corpo também monitoram o seu local, também são capazes de gravar em tempo real as imagens que você está enxergando através de dispositivos colocados no seu óculos. Então, supostamente, você imagina que se você popularizar essa tecnologia, nós vamos ter uma diminuição gigantesca do número de estupros, do número de assassinatos, do número de roubos, né? Porque todos esses atos de violência urbana, eles se baseiam na ideia de que aquele que o faz, fará e depois terá um tempo e acredita que vai poder se esconder até ser descoberto. Mas se essa tecnologia de segurança estiver à disposição, em que você está em tempo real gravando tudo que você enxerga, tudo que você vê, se você for roubado, obviamente que as imagens desse roubo e tudo que você enxergou vai ficar registrado na nuvem. Fernando, isso é assustador. É assustador. Porque, óbvio que a gente está pensando no momento do roubo, mas isso ficaria o tempo inteiro registrado na nuvem. É assustador, claro que é assustador. Mas é o futuro. Não pensem que a gente vai fugir muito disso. A gente vai ter isso. Então, eu sempre prefiro que a gente olhe pelo lado bom e não pelo lado ruim. Claro que o lado ruim é o monitoramento das pessoas, o controle por parte do Estado, tudo isso a gente sabe. As pessoas hoje têm medo do controle por parte do Estado, mas a gente também tem que pensar no controle por parte da iniciativa privada, né? Como acontece hoje com Facebook e Google, que na realidade nos controlam e sabem exatamente o que nós estamos fazendo, mas eles não têm o controle público sobre eles, né? De qualquer forma, imaginem esse cenário, uma série de aparelhos que, conectados em rede, podem nos oferecer esse tipo de serviço. Nos Estados Unidos existem geladeiras que fazem, vamos dizer assim, um controle do quanto de comida elas têm dentro delas, qual a validade dessa comida, quando aquelas comidas foram compradas, tudo isso mediante determinadas informações nas embalagens que vão começar a aparecer. Então você comprou lá
uma caixinha de leite, na embalagem da caixinha de leite vem um determinado tipo de informação, seja por informação gráfica ou seja por microchip, dizendo que aquele leite foi produzido em tal lugar, a validade dele é X, ele tem que ser mantido a uma determinada temperatura Y, e você vai colocar na sua geladeira num determinado local, a geladeira vai ler aquele tipo de informação e vai lhe mantendo atualizado. Portanto, quando você for usar aquele leite, se aquele leite tiver passado a validade, a geladeira vai te informar, te dizer, olha, isso aqui não dá mais para comer. Ao mesmo tempo, se você tiver tomado leite e chegar num determinado momento do dia e a geladeira percebe que não tem leite, ela mesmo entra em contato com o seu supermercado cadastrado ou o seu vendedor de leite cadastrado e ela faz o pedido da quantidade de leite que teoricamente você consome por semana. Por quê? Porque a geladeira mesmo calculou qual é a quantidade de leite que você consome por semana. E ela faz esse pedido e já encomenda esse pedido e quando você chegar em casa, provavelmente o dono da empresa essa que vende já vai ter colocado lá para você, na sua frente, o leite, e isso já foi debitado da sua conta. Fernando de Deus, isso seria uma enorme mão de obra, uma enorme mão na roda. Isso tem duas utilizações muito importantes e muito fortes, e as duas geram lucro, tá? Uma, obviamente, é liberar tempo seu. Imaginando isso num futuro próximo, você não precisaria mais ir ao supermercado. A tua geladeira, ela já imediatamente faria todas as compras, te daria a lista, aliás, ela nem te daria, ela já entraria em contato direto com essa loja, com esse super ultra mercado digital, que receberia a tua lista, faria a compra, debitaria, e você simplesmente, quando chegasse em casa, talvez, porque isso também é discutível, tivesse o trabalho de pegar isso e recolocar na geladeira. O segundo ponto de que isso é muito importante é que isso vai permitir que se calcule o consumo de leite, não só da sua casa, mas o consumo de leite médio por bairro, por cidade, por região. E isso significa que você vai poder informar aos produtores de leite qual é a demanda de leite por semana que aquela região precisa. O que permite a esse pessoal, o pessoal da produção, se programar para produzir sem desperdício. Então, eu sei que eu atendo uma região X e que essa região consome, sei lá, 3 mil litros de leite por dia. Eu vou organizar a minha empresa para produzir esses 3 mil litros de leite por dia e não mais. Para que efetivamente não se jogue fora nem o leite, nem os aparelhos, nem as caixas, nem absolutamente nada. E se você imaginar, a gente fez aqui um exemplo para o leite, mas se você imaginar disso para todos os produtos que nós consumimos, você imagina o quanto de valor a internet das coisas pode gerar. E lembra, para ter internet das coisas, eu preciso ter tecnologia de comunicação que me permita a transmissão desses dados todos de uma forma correta, segura. Estão se testando nos Estados Unidos os carros sem motorista. Aliás, isso é muito legal, né? Isso a gente podia conversar num outro momento. Você teve um processo de uberização, né? Há 6 anos atrás, aqui em Brasília, os motoristas de táxi estavam enlouquecidos indo no Congresso para não permitir a entrada do Uber. O Uber entrou, fez uma propaganda gigantesca de que criou não sei quantos postos de trabalho, que as pessoas agora estão ganhando dinheiro. Um monte de gente achou que tinha virado empresário agora, porque aluga 2 carros, bota uma gente a trabalhar e fica explorando essas pessoas. Mas a verdade é que o Uber, como nós conhecemos, com motoristas humanos, ele tem mais 10 anos, se tanto, para existir. Porque o caminho, a partir de agora, são os meios de transporte direcionados, conduzidos por computador. Perceba, isso já está sendo utilizado nos Estados Unidos. Um computador vai verificar qual é o trajeto que você tem que fazer e vai guiar o seu carro, ou o ônibus, ou o bonde, ou sei lá qual é a forma de contato, vai guiar isso pelas ruas. É claro que hoje é perigoso, porque um carro
controlado por computador contra um monte de carros por via humana, gera algum perigo. Mas no momento em que você tiver todos os carros conectados em rede, você vai poder calcular qual é a velocidade que esses carros precisam ter para que não haja necessidade sequer de você parar em sinais vermelhos, não haja necessidade sequer de você colocar sinaleiras em ruas que se cruzam. Porque os computadores vão calcular efetivamente a velocidade que você precisa para passar entre um carro e outro, para aquele carro não te atacar. Agora, para isso, você precisa ter uma forma de comunicação estável. Porque se esse cálculo, né, sair de órbita, você tem o risco de causar um acidente gigantesco. E isso permitiria que nós planejássemos os sistemas de circulação e transporte das cidades de uma forma extremamente racional, economizando não apenas e só combustível, mas economizando tempo, economizando borracha, economizando asfalto, planejando determinadas ruas e determinadas soluções de transporte mais baratas e mais efetivas. E, gente, isso por um lado melhora o custo, né, da gente que as cidades têm, mas por outro vai aumentar o PIB também. Como assim, Fernando? Como assim vai aumentar o PIB? Imagina que você termine seu trabalho às 6 horas da tarde, tá? E tem um filme maravilhoso passando. Aliás, filme não, porque o filme vai poder passar no seu carro também. Mas tem uma peça de teatro maravilhosa que vai iniciar às 6h25. E você mora em São Paulo. Ou seja, essa peça de teatro é simplesmente impossível para você assistir. Porque não há meio de você chegar naquele lugar em 25 minutos. Mas, se nós tivermos 5G, internet das coisas, controles desses transportes urbanos de forma racional, ele pode te dizer que sim, que pode te entregar, pode te colocar no teatro às 6h24 para você assistir. Isso significa que os atores que fazem aquela peça vão ganhar uma pessoa a mais que vai estar presente no teatro, que não ganharia caso não houvesse o 5G e a internet das coisas. E isso a gente está dando um exemplo só. Imagina a quantidade de consultas médicas que vão poder ser feitas porque o planejamento de transporte urbano vai ser feito via computador em rede. Imagina a quantidade de crianças que vão poder, a partir de agora, fazer natação num lugar, 10 minutos depois fazer judô em outro lugar, né? Porque vai haver transporte diretamente colocado, racionalmente seguro para essa gente. Você imagina a quantidade de serviços que poderão ser usufruídos pela população a partir do momento que você tiver um planejamento ultra racionalizado, controlado, em rede de todos esses processos. Pois é, tem uma galera não só imaginando isso, como calculando isso. E os dados são assustadores. Eles calculam que se nós implantarmos o 5G e tivermos... existe uma tabela, né? Se nós tivermos 10% desses serviços da internet das coisas colocados em rede, se nós tivermos 20%, se nós tivermos 30%, e aí eles calculam quanto do PIB isso alteraria. E, gente, varia assim do tipo de 2 vezes, 3 vezes, ou seja, multiplica o PIB por 2 ou 3, até por 8 ou 9 vezes. Então, os países que estão em condições hoje tecnológicas de aproveitar essas redes e essas construções, esses caras vão ter um salto gigantesco com o 5G. Né? Porque nós estamos olhando pelo lado do consumo, dos serviços, mas olha pelo outro lado. Né? Em vez de você está a fim de abrir um negócio, em vez de você abrir uma vendinha para vender determinados produtos, que você precisaria aí de um local para expor, um local para abrir, para receber gente. Não. Você abre uma vendinha agora na sua garagem, né? Você se cadastra lá para se comunicar com a geladeira do cara que tem internet das coisas e você armazena todas as suas coisas dentro de um mesmo lugar e ele faz o pedido online. Você não precisa mais de gente circulando, você não precisa mais de empacotador, você não precisa mais de caixa, você não precisa mais de gerentes de toda sorte. Fernando, meu Deus do céu, o desemprego que isso vai causar Isso é um problema social que não é novo, tá? Isso foi causado no mundo há muito tempo, quando se inventou a eletricidade, um monte de gente que trabalhava como apagador de lampião perdeu o emprego.
Ou seja, não é novo, não é de agora e não é um problema social insuperável também. Tá? Mas o fato é que todas as atividades econômicas serão modificadas. Então, ao invés de você abrir uma vendinha, você vai abrir agora, sei lá o nome que isso vai ter, entendeu? Você vai vender, vai abrir um mercado digital de suprimentos alimentares, enfim. E aí você, né, vai poder fazer isso na sua casa, na sua garagem, vai se conectar em rede, ou seja, a própria geladeira vai saber que precisa comprar, por exemplo, 12 litros de leite, mas na sua loja você só tem 6 litros de leite sobrando, então ela já se comunica com a sua, sabe que só tem 6, e ela já vai imediatamente na outra loja que ela tem cadastrada, vai pegar os outros 6, ou seja, a hiperracionalização do consumo e do processo produtivo, segundo alguns cálculos, deve levar a um ganho expressivo somente na questão de serviços, somente na questão de consumo, sem pensar aí nas novas aplicações que isso pode gerar, que até agora a galera sequer pensou a respeito ainda. Imagina a quantidade de gente que vai deixar de perder o voo, porque você criou uma forma racionalizada, hiperracionalizada, de transporte urbano, de tal sorte que as pessoas não perdem mais o seu voo. Porque o carro vai saber o tempo que ele precisa naquele momento que você entrar no carro, ele vai te dizer o tempo que ele precisa para chegar em tal lugar. E se ele não conseguir chegar a tempo, ele já imediatamente comunica com a agência de viagem, dizendo, olha, nós não vamos conseguir chegar, me pega o último voo e abre uma vaga para entrar alguém, e alguém que está lá no aeroporto ou que está ali próximo vai receber o aviso imediatamente, dizendo, olha, abriu um espaço no seu voo, você está 15 minutos de lá, você quer essa vaga? E o cara já diz, ok, e já imaginou isso tudo acontecendo? Pois é, tem uma galera imaginando. E não só imaginando, tem algumas sociedades já organizadas para isso. A sociedade alemã está organizada para isso, a sociedade japonesa está organizada para isso, a China está caminhando para isso em alguns locais. Algumas cidades nos Estados Unidos estão testando tudo isso, estão testando o controle de iluminação pública. Hoje você tem uma iluminação pública em que você mantém ela o tempo inteiro ligada, gastando uma fortuna de dinheiro e eletricidade. Se você tiver um controle em rede, você pode fazer com que essas lâmpadas apaguem e acendam conforme a necessidade de pessoas caminhando ou mesmo de transporte ali naquele momento. Você pode aumentar a segurança urbana tendo mais câmeras ligadas aos mesmos lugares, com programas que detectam efetivamente violência, que detectam... A gente pode discutir, vão detectar a pele preta. Tem esse problema sim, tem a questão do preconceito, toda essa situação, e esse é um problema social que vai surgir das novas tecnologias. Mas, de novo, nada disso é novo, nada disso é novo. Toda vez que se criou uma nova forma de tecnologia, todo o preconceito humano é jogado em cima dali, e nós temos que, de novo, tratar essas novas tecnologias, tratar essas novas instituições, reorganizar isso com a nossa capacidade crítica. Portanto, algumas pessoas estavam dizendo assim, essa internet das coisas, essa hiperracionalização, ela vai acabar, por exemplo, com toda a área de humanas, né? Porque não vai mais ser necessário um professor. Você vai ter todas as aulas na internet julgadas, e que você vai poder acessar em qualquer momento, o aluno vai chegar na sua casa ou em qualquer... Não. Cada vez mais as áreas humanas estão sendo mais importantes, e não menos. Ou seja, a psicologia está se tornando cada vez mais importante, o magistério está se tornando cada vez mais importante, publicidade e propaganda, o publicitário está se tornando cada vez mais importante, o sociólogo, o antropólogo. Essas tecnologias, ao invés de soterrar essas coisas, elas estão, na realidade, abrindo campos e gritando a necessidade de que esses profissionais venham a resolver novos problemas que vão surgir a partir daí. E isso tudo é valor que vai sendo gerado. E isso tudo é a capacidade de você, por exemplo, planejar. Você tem lá uma determinada universidade, essa universidade vai formar 11, 12, 15, 16 professores. Esses professores poderão ser contratados via Estado, por exemplo, e um software vai dizer para eles em que dia eles têm que ir em qual colégio. Diferentemente de como é hoje, em que você, trabalha num determinado colégio, você tem toda a sua carga horária ali, e a gente sabe, quem já foi diretor, coordenador de colégio, sabe que às vezes dá um rolo,
porque você tem janela, tem horário que o professor está sem fazer nada, tem horário que não tem professor para fazer, e tudo isso desesperado. Pois é, se você hiperracionalizar isso, você pode ter professores volantes que vão ser avisados um pouco antes, 1 hora, 2 horas antes, que eles têm que estar em tal lugar, dando tal aula, para tais turmas, e tudo isso em rede. O cara está ali sentado aguardando, mais ou menos como os hospitais fazem hoje com os médicos, tá? Os hospitais já criaram essas redes embrionárias. Então você tem, por exemplo, o médico plantonista, que é o cara que fica lá dentro do hospital, dorme lá e passa lá, mas você tem também os chamados semiplantões, ou os médicos de sobreaviso, que é o cara que fica em casa, dormindo, participando da sua própria vida, e que, caso seja necessário, o hospital entra em contato com ele, para que ele, então, se desloque ao hospital. Você imagina essa hiperracionalização nesse sentido. Algumas profissões, portanto, vão ser requeridas apenas quando efetivamente a demanda acontecer. Isso vai gerar uma reacomodação social, isso vai gerar uma reacomodação não só nos padrões de consumo, mas também da forma como nós descartamos as coisas, porque tudo isso vai ser controlado, vai ser pensado, né? E isso tudo só pode acontecer. Todas essas coisas e mais um monte que certamente eu ainda não pensei e que não se descobriu, que vai se descobrir daqui a 5 anos, 6 anos, 7 anos, todas essas coisas só podem acontecer quando você efetivamente tiver instalado a rede de 5G. E quando essa rede abranger a grande quantidade do território daquele país, que é outro problema também. Não basta você ter 5G em São Paulo. Não, eu vou ter 5G em São Paulo e Rio de Janeiro. Não basta.